Bora lá. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Que igreja maravilhosa, né, irmãos? Olha aqui, que perfil, as características dessa igreja. Volta aí, deixa eu abrir o texto bíblico. Aliás, volta, porque eu estou com outro texto aberto. Volta aí de novo, o versículo 2. Conheço as tuas obras. É uma igreja operante. Existe aqui operosidade, uma igreja atuante, prática, que pratica, que trabalha. Que igreja linda. Labor, suor, esforço, dedicação, abnegação. Igreja que persevera. Não são todas as igrejas que perseveram. Perseverar não é algo tão fácil para uma comunidade de fé. E é bom a gente lembrar que Paulo está falando a uma comunidade de fé que habita numa cidade chamada Éfeso. São irmãos, é uma comunidade local, uma igreja local. E Paulo está dizendo, vocês são Paulo não, João está dizendo, vocês são perseverantes. O Senhor Jesus é quem está dizendo por intermédio de João. Vocês são perseverantes. Vocês não suportam homens maus. Uma igreja que tem disciplina, que tem repreensão. Não é uma igreja omissa. Não é uma igreja omissa, uma igreja tolerante. Não suporta os homens maus. Pusestes às provas os que a si mesmo declaram apóstolos. Uma igreja que tem um espírito crítico, uma doutrina firme, doutrinária. Não, eles não são apóstolos, o que eles ensinam nada tem a ver. Pusestes às provas, à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. Versículo 3, você persevera, você suporta provas por causa do meu nome. Irmãos, que igreja maravilhosa. E não te deixastes esmurecer. Quantas provações a igreja de Éfeso viveu e ela não se esmureceu. Mas aí vem o versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Deus começa com as virtudes da igreja. Deus começa falando bem, Jesus começa falando bem da igreja, dando um bom testemunho da igreja de Éfeso. Se nós fôssemos aqueles que estão recebendo essas palavras, eu ficaria feliz demais, até o versículo 3. A gente ia se alegrar, olha o que Jesus fala da gente, coisa linda. Igreja que trabalha, igreja que não tem frouxidão doutrinária, moral, igreja operosa. A gente ficaria muito feliz com os elogios desses. Mas aí quando chega no versículo 4, Jesus dá um grito. Eu tenho um porém contra ti. Jesus tem algo contra a igreja de Éfeso. Você abandonou o seu primeiro amor. A fala de Jesus, ela tem até um tom de maior seriedade e gravidade. Alguns dizem que seria do tipo, eu tenho, porém, contra ti algo muito sério. Algo muito sério.
O que é, Jesus, que o Senhor tem contra nós que é muito sério? Você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou o seu primeiro amor. E o que isso tem a ver comigo e com você nos dias de hoje? Porque o que aconteceu, não sei se foi na sala discipulada, onde foi, mas essa semana fizeram essa pergunta para a gente, do tipo, o que acontece? Por que a gente se esfria? Porque as pessoas começam bem, entusiasmadas, amando Cristo intensamente, e de repente elas se esfriam. E esse esfriamento, uma vez eu falei sobre isso aqui, até baseado numa fala do Charles Swindoll, no livro Vivendo Acima da Mediocridade. Charles Swindoll vai dizer que esse esfriamento é comparado a uma erosão. Ele é imperceptível, vagaroso e altamente destrutivo. Esse esfriamento vai acontecendo quase que imperceptivelmente. Algumas coisinhas que nós praticávamos, alguns cuidados, vigilâncias que nós tínhamos e que a gente vai deixando, e a gente nem dá conta de fazer isso. E é incrível que nós, pastores, a gente tem esse olhar clínico sobre a igreja, devíamos não, também temos sobre a nossa vida, esse olhar crítico de percepção. É incrível como a gente percebe isso, esse esfriamento das pessoas. E a gente vai esfriando sem perceber. E o processo de esfriamento é vagaroso, não acontece de um dia para o outro. A gente não vai dormir hoje e amanhã acorda espiritualmente frio. Houve tantos de descuidos, banalização do sagrado. A gente vai se familiarizando com o sagrado e achando que familiarização é o mesmo que intimidade. A gente está familiarizado, mas isso não quer dizer nada com intimidade. Eu posso estar totalmente familiarizado com o meu ambiente familiar, com a minha esposa, com a minha filha, com a minha casa. Eu sei de tudo que acontece lá. Eu vivo aquela realidade do meu lar. Possa ser que eu tenha tudo aquilo, mas eu não tenha intimidade. Temos familiaridade, principalmente com o trabalho. Você vê que a igreja é operosa. A igreja ela é firme doutrinariamente. Ela tem doutrina. Ela suporta provação. E a gente vai vendo tudo isso, a gente vai ficando deslumbrado, maravilhado. Que igreja maravilhosa. E Jesus denuncia essa erosão que aconteceu na igreja de Éfeso. Para você ter ideia, Efésios capítulo, por favor, Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, olha o que acontece a partir do versículo 14, a oração de Paulo por esta igreja. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Aqui é a igreja de Éfeso, versículo 17. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Paulo ora por essa igreja, para que seja essa igreja que viva esse tipo de amor. Mas ela vai perdendo isso. Ela vai se esfriando. O amor dela por Cristo vai se esfriando. E como eu disse há pouco,
O que pode causar isso é essa banalização do sagrado. É a gente tratar as coisas de Deus como a gente trata, às vezes, as coisas de casa. Vocês lembram da ceia? Paulo diz para a igreja de Corinto: quando vocês estão se reunindo para a ceia, é para pior que vocês estão se reunindo. Gente, que crítica absurda. Que palavra pesada. Paulo está dizendo para a igreja: quando vocês estão se reunindo, vocês não estão se reunindo, congregando para melhor, vocês estão piorando. Vocês estão piorando. Aí Paulo vai falar dessa banalização da ceia, dessa banalização do sagrado. Eles não consideravam mais a motivação da reunião, a mensagem que a reunião passava. Cada um trazia sua comida e ajuntava os grupos e comiam fartamente. Outros bebiam fartamente, enquanto outros não tinham o que comer nem o que beber. Uma igreja que não sabe discernir o corpo, que não compreende, não vive a vida do corpo. E aí Paulo diz: olha, aqui não é esse lugar, não pode ser essa experiência, esse comportamento não pode existir. Vocês não podem repetir aqui o que vocês fazem na casa de vocês. Isso aqui é uma experiência sagrada, santa, pura. Isso aqui não é reunião social, não é clube social. A gente não vem para cá porque a gente não tinha uma outra opção de domingo à noite. A gente vem para cá entendendo igreja, discernindo o corpo. E aí a gente vai banalizando. A gente chega no culto, enquanto o culto está acontecendo, a gente está olhando no celular. A mensagem está sendo pregada, a gente está vendo outras coisas, conversando com o irmão ao lado. E a gente vai banalizando, a gente vai se esfriando. E isso, como disse o Charles Swindoll, o processo erosivo é imperceptível, vai acontecendo. E aí o pastor chega, alguém chega: irmão, cuida disso. Um dia eu estava aqui, celebrando a ceia, eu estava celebrando a ceia aqui e tal, celebrando a ceia, e eu aqui o tempo todo, ó, o olho lá no fundo, comportamento de duas pessoas. Gente, eu estava celebrando a ceia, e eu aqui, a gente segura aqui, porque eu não quero ser indelicado, eu acho que as pessoas, a maioria, não tem nada a ver com a irreverência de um ou dois ou três, e eu fico segurando e tal. Falei: rapaz, isso não vai dar bom. Eu ouvi, ministrei a ceia e tal. Depois eu procurei o irmão, falei com ele sério, falei: irmão, estava celebrando a ceia do Senhor. A gente estava cultuando, você estava batendo papo o tempo todinho, velho. Todinho batendo papo. Eu falei mesmo, não levo omissão, um negócio que eu não carrego comigo. Falei: cara, aí expliquei para ele: velho, a dinâmica de sua vida é essa, você faz isso, aquilo, e fui explicando, não vou dar para vocês. Fui explicando a vida dele: olha a sua vida, como você é um cara de muitas questões, de muitos e tal, e, cara, e você chega aqui, a gente tem domingo, que é para a gente aproveitar isso aqui com o máximo cuidado, zelo, amor, intenção, alegria. Cara, você ficou batendo papo, velho. Ele foi para casa, ele não ficou muito legalzinho na hora que eu falei, não. A repreensão e a disciplina, na hora, o autor aos Hebreus fala que é motivo de tristeza, de pesar. Ele foi para casa, acho que próximo de 11 horas, 23 horas, eu recebo a mensagem dele. Ele agradecendo, ele falou assim: pastor, muito obrigado. O Senhor me corrigiu, eu precisava daquela correção. E hoje eu vejo, hoje mesmo ele estava aqui na ceia pela manhã. Eu estava vendo o comportamento dele no culto. Eu o alertei a respeito de um princípio, de um começo de esfriamento espiritual. Minha filha hoje estava alertando alguém, comunicando, falando: você sumiu da comunidade,
Você não está mais congregando. O que aconteceu? Aí, conversando com ela. Aí ela, eu estou bem e tal, mas ela estava desfrutando das coisas mundanas, participando de questões erradas, que não agradam ao Senhor. E eu estou bem, olha que coisa, irmão, que cegueira, eu estou bem. Aí ela falou para minha filha assim, mas Deus está comigo. Aí minha filha falou, você está fazendo as coisas erradas e Deus está com você. Você está fazendo as coisas erradas e Deus está com você. E aí vai os processos, a gente fica tentando alertar. Deixa eu dizer para você uma coisa. A gente precisa ter sinais vitais, sinais de vida. Presta atenção nisso aqui. Isso começa na nossa casa. Na nossa casa. Lá em casa, irmão. Aliás, em casa começa no carro. Começa no carro as exortações sobre comportamentos. Meu esposo, você estava frio. A mensagem não fluiu. Você já ouviu isso? A mensagem não fluiu. Né? A mensagem não fluiu. O que está acontecendo? Aí está em casa, o que está lendo a Bíblia? São sinais vitais. A gente não pode conviver num ambiente de esfriamento espiritual, principalmente doméstico, e entender que isso é normal, onde a Bíblia não está sendo mais lida, a comunhão cristã não está sendo mais praticada, a gente vive isso, Satanás essa erosão vai acontecendo e a gente não vai dando conta, porque Satanás cega a mente da gente, Satanás cega o entendimento da gente, e aí a gente precisa de sinais vitais, de gente alertando a gente, você está parando de orar, olha que você não está orando quase nada, não pastor, mas eu oro de vez em quando, eu peço a Deus na refeição. Cara, isso não é comunhão. Oração é comunhão profunda com Deus. E sim, tempo conta, tá? Essa desculpazinha que tempo não conta, não é assim não, tempo conta, tá? Tempo conta. Porque na proporção que você vai mergulhando em oração, você vai, o tempo vai aumentando. Porque o gosto e a satisfação da presença também aumentam. E o tempo aumenta. Jesus falou com os discípulos, vocês não puderam vigiar comigo nenhuma hora. Quer dizer, é o mínimo, né? 1 hora vocês não conseguiram vigiar comigo. Por 3 vezes Jesus volta, eles estavam sonolentos. E quando você percebe assim, a sonolência dos discípulos não é só uma questão física mesmo. Quando você olha para a questão conceitual, o colégio ali apostólico estava com um problema. Você vê a negação de Pedro, você vê várias situações que estão prestes a acontecer. E existia um fator físico, cansaço, e eles dormiam por três vezes. Jesus volta, acorda. Ora, Jesus quem está alertando os seus discípulos, vigiem e orem. Não dá para conceber vida cristã sem oração e palavra. Quem não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, não tem tempo para ser cristão. Não tem tempo para praticar a fé cristã. E a gente vai, irmãos, abandonando. A gente vai banalizando o sagrado. Isso vai acontecendo devagar. A gente vai invertendo as prioridades, destruindo os valores da nossa fé, a gente vai perdendo amor pelo Senhor. As lágrimas não correm mais na face da gente, não tem mais ardor, paixão. A gente vai perdendo isso, a gente vai se acostumando, e a gente vai virando um amontoado de crente religioso. E Jesus está alertando a igreja de Éfeso, vocês perderam o primeiro amor, abandonaram o primeiro amor. Isso é sério. E aí a pessoa perguntou, eu queria lembrar onde aconteceu isso, mas alguém perguntou essa semana, por que acontece isso? A pergunta foi no tom de responsabilização. De quem é a responsabilidade? Eu, como pastor, isso eu já sei o que acontece com a gente.
A igreja, os cultos da igreja estão frios. As mensagens não estão mais eficientes. O louvor foi frio. É isso que a gente faz. É isso que a gente faz. É a responsabilização, é a transferência de responsabilidade. E nós temos a Bíblia em casa. Temos a Bíblia em casa? Temos a Bíblia em casa. E nós temos os nossos joelhos. Ninguém é responsável pelo seu esfriamento espiritual. Você não pode responsabilizar a igreja. O único responsável é uma coisa, irmãos, de verdade, talvez por conta da minha personalidade, é um negócio que eu não consigo fazer, transferência de responsabilidade. Pequei, errei, não fiz, e acabou. Acabou. Não tem um mas, uma explicação. Quem é muito bom em argumentar é péssimo em arrependimento. Quem é muito bom em se explicar é péssimo em processos de transformação. Então, chega diante de Deus, não, está frio, meu coração está seco, está árido. Tua palavra não arde mais o meu coração. Vocês perderam o primeiro amor. Vocês abandonaram o primeiro amor. A gente vai perdendo a paixão por Cristo, a alegria da comunhão. E aí o cara vai dizendo assim, quem disse que eu tenho que ir para a igreja para estar bem com Jesus? Rapaz, se tu não consegue estar bem na igreja, que é um dia, ou 2 dias, ou 4 dias, ou 8 dias no mês, 31 dias, você vem 8 dias, você não consegue estar bem aqui, você quer que eu acredite que você esteja bem nesse mundão de demandas e de muitas coisas. É difícil. Cuida da sua vida espiritual. Cuida da sua vida espiritual. Porque é quando a gente está dormindo que Satanás vem semear joio no coração da gente. O inimigo vem semear joio no coração da gente. A gente precisa de uma atitude de vigilância e oração constante, irmãos. Satanás, eu fico vendo a esperança, eu estou vendo esses processos de conversões, eu escuto testemunho direto. Deus está fazendo algo no coração de muita gente. Tem gente vivendo o primeiro amor aqui, tem discipulado que a gente está praticando aqui, que a gente fica às vezes até sem palavras para discipular a pessoa com uma alegria, Ademir, alegria de salvação. Um dia eu estava aqui discipulando uma irmã que ela estava vendo um processo de transformação tão radical, sabe? Radical mesmo. Ela está naquilo que Jesus chama de primeiro. Ela está num primeiro amor tão intenso que você está falando da palavra de Deus, ela está sorrindo, ela fica sorrindo o tempo todo. Ela passou, eu estou com alegria no meu coração. Falei para ela, eu estou aqui discipulando você e tal. Não, mas eu quero batizar logo, pastor. Eu quero batizar logo. Quarta-feira a gente estava orando com alguém e fazendo discipulado. Quando a gente terminou a oração, essa pessoa começou a chorar. Aí ela, eu quero batizar. Eu senti uma visitação do Senhor. Então, há um movimento da graça de Deus, do Espírito Santo no nosso meio, trazendo. E tem uma coisa que Deus está fazendo em nosso meio. Deus está colocando novos convertidos no nosso meio. Uma igreja que tem novos convertidos, ela tem esse sinal, ela tem essa motivação do primeiro amor. E eles vivem, tem gente aqui que está disposto a tudo por Cristo, a viver aquela coisa de menino, de criança em Cristo. Porque gente grande, eu ouvi Caio Fábio falando isso, rapaz, numa fala. Caio Fábio disse o seguinte, ó, gente grande não adora a Deus. A gente vai crescendo, a gente vai ficando bom em críticas de igreja. Eu acho bonitinho isso, irmão. Eu tenho 30 anos dentro de igreja, 30 anos fazendo isso aqui que eu estou, 30 anos. Se você perguntar o que você sabe de igreja, rapaz, tem coisas que eu não sei. Pergunta os irmãos com quem eu converso, você vê, eu não sei fazer. Pô, igreja, aí vira críticos de igreja. A gente começa a fazer um tanto de coisas e a gente vai perdendo esse amor por Cristo. A gente vai ficando adulto, Rogério, né? A gente vai perdendo a pureza do menino
que se joga, que depende do pai, que confia no pai, que não tem protocolos para se relacionar com o pai. A gente vai ficando muito bonitinho, os nossos cultos vão sendo tomados por rituais e formalismo, a gente vai perdendo a infância no sentido de criança em Cristo. E aí vão que cai e diz, gente grande não adora a Deus. A gente precisa resgatar esse primeiro amor, inocente, ingênuo até, puro, que se joga. Aí a gente cresce, a gente começa a criticar a igreja, criticar situações, criticar mensagem. Cara, isso é um sinal de esfriamento espiritual. A igreja não existe para isso. A gente vai. Nossa, nós somos os críticos da igreja, os críticos da teologia. A gente vai perdendo aquela coisa de criança. Eu me lembro, na comunidade do Deus Vivo, quando eu fui chamado para o ministério, nós fomos ordenados, ungidos a obreiros, depois evangelistas, depois pastores. E aí, na época de obreiro, que nós fomos ungidos, eu falei assim, eu pensava no meu coração, eu acho que o pastor Rubem vai me colocar para tomar conta da intercessão, do culto matutino, da igreja, da congregação, né, chamada de congregação da comunidade Deus Vivo, Bairro Brasil, Avenida Piauí. Eu tinha certeza, eu morava no Bairro Brasil, na Avenida Itabuna. E eu pensava, ele vai fazer isso, ele vai fazer isso. Aí ele chegou para mim e disse, quero conversar contigo. Ele orou por isso, ele orou e conversou, falou assim, ó, a chave da congregação. Você vai abrir a congregação nas manhãs para o culto matutino. Eu não lembro quem foi que conduzia na época, outra pessoa conduzia. Eu recebi a chave para abrir a congregação. Eu continuei com o obreiro, abri a congregação, ia para lá e chorava e buscava a Deus. Aí veio, eu falei, agora eu acho que eu vou ser obreiro auxiliar, porque lá era obreiro, tinha obreiro e obreiro auxiliar, nunca era um só. Aí eu falei, surgiu a congregação do Petrópolis. Eu vou ser obreiro auxiliar de Jair, eu estou lembrando dos nomes dos caras até hoje. De Jair, eu vou ser obreiro auxiliar. Rubem, você vai lá para estar ajudando na oração, e continuou. Eu saí de abridor, de porta de igreja, para alguém que auxiliava. Eu tinha uma bicicleta Monarch. Quem lembra da Monarch, irmãos? Uma bicicleta Monarch, raio cromado, bonita, que era o sonho da minha vida, era ter uma Monarch. Eu comprei uma Monarch. Irmãos, nós subíamos o Petrópolis. A gente está falando de quê aí? 95, 94, 95. Eu subia o Petrópolis, debaixo de chuva e de frio a gente ia. Tinha a buzininha. Não tinha crítica, irmão, ele não criticava nada, ele não brigava com o pastor Rubem. Eu só ficava assim, poxa, eu pensei que ia ser obreiro já, e tá me colocando nessas coisas, e eram uns processos e tudo, e a gente não criticava. Hoje a gente qualquer coisa a gente critica, mas não sei o quê. Coração de criança, de primeiro amor, de vontade de servir, só servir o que a gente queria. E a gente vai perdendo isso. Porque a gente vai crescendo. Crescendo, entre aspas. Crescendo. A gente vai para um seminário teológico, a gente estuda teologia, a gente vai ficando crítico do pregador, da mensagem do pregador. A gente começa a avaliar as pregações. A gente começa a fazer tantas coisas. E a gente vai perdendo o primeiro amor. Resgata isso, irmão. Resgata isso, porque o que eu estou vendo aqui na igreja é alguns irmãos vivendo um primeiro amor de forma tão boa. Dá uma, Senhor Jesus, resgata isso na minha vida, restaura esse primeiro amor.
Porque às vezes a gente se torna operários do reino de Deus e a gente perde o primeiro amor. A gente ama a obra e a gente esquece de amar o Senhor da obra. A gente se relaciona com a obra e a gente esquece de se relacionar com o Senhor da obra. E a igreja vai ficando fria. E Jesus fala, você perdeu o primeiro amor. Você banalizou. E olha a sua situação. A gente vai banalizando. Vai acontecendo um monte de situações na igreja. Irmãos, eu fico pensando, eu falei para vocês hoje como é difícil essa questão de púlpito e gabinete pastoral, ou prática pastoral. Você não pensa, você, que o que a gente prega aqui, o que a gente vive aqui no púlpito, a mensagem que é pregada aqui, a gente sai daqui, a operacionalização dessa mensagem é tão difícil, irmãos, numa comunidade. A gente vê tanto desvirtuamento, tanta inversão de valores, abandono de princípios. A gente vê. Namoro, julgo desigual. Nós éramos do tempo que cristão namorava com cristão. Meu irmão, olha que coisa, meu irmão Hélio, cristão, tecladista, Assembleia de Deus, Ministério Madureira, lá em Minas, Divisópolis. Meu irmão começa a namorar com Sandra, presbiteriana, independente, renovada. Começou a namorar. Pastor Juarez da Assembleia de Deus Madureira chama meu irmão e fala assim, ó, você está disciplinado. Por quê, pastor? Você está namorando com Sandra, que é da presbiteriana. Ah, que absurdo! Era irmão. Meu irmão foi disciplinado e até hoje meu irmão está afastado da igreja, porque namorava com uma irmã. Rapaz, olha para você ver, o zelo era extremo. Hoje, a gente não está considerando mais esses valores. Está lá de Gênesis a Apocalipse, a recomendação bíblica. E várias outras situações. A gente vai perdendo o temor, esse serviço alegre, esse amor alegre desprendido por Jesus. Agora, olha o que Jesus fala para você ver. Volta lá, Apocalipse 2. Como é que a gente resgata isso? Versículo 4, acho que é 4 ou 5. 4. Veja só. Tem um porém contra ti que Primeiro, a palavra aí não é você perdeu. Quando a gente perde, a gente não sabe onde a gente encontra. O texto está dizendo que você abandonou. Você sabe onde eu precisamos renovar o nosso amor. Você sabe onde você abandonou, onde começou o esfriamento, a banalização, a inversão de valores, o abandono de princípios. Você sabe onde começou, resolva isso. Isso é sério. Jesus está dizendo a Éfeso, eu tenho contra ti. Irmão, presta atenção, você quer ter uma crítica dessa de Jesus? Jesus, Fernando, meu filho, eu tenho contra você algo sério. Você deixou de me amar. Amor obediente. Porque Jesus disse que a linguagem do amor é a obediência. Você deixou de me amar. Então, a primeira ideia é, você sabe onde você deixou. Você quem abandonou. Eu não tenho culpa nisso. Sua mulher não tem. Você sabe onde começou o esfriamento. Você sabe. Observe os sinais de Deus, que Deus tem falado com você. Os alertas do Senhor. Observe isso, você sabe onde ficou, vai lá buscar. Talvez foi no abandono à oração, na busca pela santificação, pela pureza, na dedicação ministerial, no sepultamento do dom.
Você sepultou e Jesus está dizendo para você: desperta o dom de Deus que há em ti, que você recebeu, com profecia, com imposição de mãos. Desperta, acorda. Você sabe, versículo 5. Lembra-te, onde você caiu. Lembra, irmão, onde foi que começou a queda da gente? Onde foi que eu comecei a cair? Onde foi que você começou a cair? Lembra-te de onde caísses. Aí tem uma palavra aí, ó. Arrepende. Arrepende. Então, abandono do primeiro amor precisa de arrependimento. Arrepende-te. Arrepende. Chora. Busca o arrependimento. Peça a graça do arrependimento. Enquanto houver remorso, uma tristezazinha superficial, não resolve. Deus me leva, e isso só o Espírito e a palavra provocam em nós. Arrependimento. Gente, eu acho engraçado até a forma da gente confessar pecado hoje. É tão banal. A gente confessa pecado como se pecado fosse uma coisa tão inofensiva. A gente chega para Jesus assim: oh, me perdoe meu pecado aí. Eu menti. Eu agredi. Eu briguei no trânsito. Está tão superficial. Arrependimento não é superficial. Arrependimento causa sofrimento. Arrependimento causa lágrimas. Arrependimento causa dor. Dor, lágrimas, tristeza profunda, que é o reflexo da tristeza do Espírito Santo em nós. Não entristeçais o Espírito. Então, a gente entristece o Espírito e isso reflete em nós, a gente fica profundamente triste. Veja o processo de arrependimento de Davi para você ver. Por um tempo ele se omitiu no arrependimento, mas quando ele entra no arrependimento, é um processo doloroso, de grito por misericórdia, de clamor por purificação, de Senhor, traz-me de volta a alegria da salvação. Eu perdi, Davi dizendo, eu perdi a alegria da salvação. Devolve-me o teu espírito, o espírito voluntário. E ele grita. Então arrepende. Qual foi o último jejum, o último dia, o último tempo que a gente se dedicou em oração, pedindo: Deus, Senhor, eu estou precisando de um arrependimento poderoso na minha vida. Satanás cegou o entendimento da gente. A frieza espiritual, o negócio... Irmão, a frieza espiritual é terrível, irmãos. Eu já passei por processo de frieza, é um negócio terrível. A gente fica cego, irmão. A gente fica cego, isso é coisa terrível. A gente fica tentando acordar. Algumas pessoas pensam que a gente está aqui dentro da igreja, está policiando a vida. É que a gente fica preocupado, a gente se preocupa, porque a gente já viveu isso. A gente quer uma igreja fervorosa, irmãos, no amor pelo Senhor. A gente estava aqui falando com os obreiros aqui, irmãos, a gente precisa servir a Cristo com pureza, com amor. Eu tenho medo que essa igreja cresça e se torne um lugar de ativismo religioso, de gente que não ama Cristo, não tem amor profundo pelo Senhor Jesus. Quando eu falo de amor, a maior referência de amor por Cristo que eu tive na minha vida foi um homem chamado pastor Rubem Cavalcante. É incrível como aquele homem ama Jesus, mas ele ama Jesus de uma forma tão profunda, irmãos. É tão profunda, que quando eu saí do tempo de ministério que eu vivia com ele, foram 8 anos ao lado, vivendo o ministério. Quando eu saí, por onde eu passei, quantas vezes eu sentava à mesa da refeição com a minha esposa e eu ficava chorando, com saudade daquela referência tão forte de amor por Cristo. A gente vai fazendo da igreja o quê, irmãos? Não é sobre o outro, não. Não é o outro, não é o outro. John Wesley disse: Senhor, aviva a Inglaterra. Ele fez um círculo ao seu redor e disse: começa esse avivamento em mim. É muito fácil a gente ficar dizendo a igreja, o pastor, os outros, e a gente não vai reavivando isso no coração da gente, o respeito pela igreja.
Deixa eu dizer uma coisa para você, olha para cá. Um dia eu conversei com Deus na minha casa e eu falei, Deus, isso sempre mexeu muito comigo. Falei, por que tu me preservas? E me preservaste tantas vezes. E nós tínhamos uma funcionária, eu estou terminando, nós tínhamos uma funcionária na nossa casa. Funcionária não, alguém que nos ajudava nos afazeres domésticos. E ela ficou muitos anos lá em casa. Gente, ela tinha umas questões que ela fazia que a gente não gostava. Ela não gostava. Várias vezes eu e o Cauíno, a gente citou, a gente pensou em demiti-la, em tirá-la de lá. Mas naquele tempo nós tínhamos Maria Fernanda pequenininha, menininha. E Zedequias, ela cuidava de Maria Fernanda. Ela amava minha filha, Nanda gostava muito dela. E nós tínhamos confiança, gente. A gente não entrega a filha da gente para qualquer pessoa. Ainda mais filha, né? Filho também, mas filha você cuida mais ainda. Pela vulnerabilidade feminina, você cuida mais ainda. E a gente deixava, não era amor, a gente confiava, ela amava, Nanda amava ela. Hoje a gente estava falando dela, foi lembrando, falando dela, saudade, ela sumiu. Aí eu pensei isso, falei, ela está aqui, porque ela cuida de minha filha. E Deus me deu uma resposta para as minhas perguntas. Por que tu tens me preservado? É porque o Senhor disse, tu amas a minha igreja. Tu tens amor puro por minha igreja, tu cuidas. A gente precisa resgatar esse amor puro, simples pela igreja. Amar a igreja, orar por ela. Nós somos irmãos. A gente não pode matar uns aos outros, acusar, destruir, falar mal. A gente precisa amar isso aqui. Eu tenho certeza que todas as bênçãos que eu carrego na minha vida hoje e as que eu vou carregar, a explicação que eu tenho. Eu amo a igreja do Senhor. Eu já orei várias vezes para o Senhor. Se um dia for para eu causar escândalo e vergonha, pode me levar para o céu. Eu oro. A gente precisa ser bênção uns para os outros. O mundo está tão difícil. Resgatar esse amor puro pela igreja. Volta o primeiro amor. Do jeito que se amava. Hoje o que nós temos, o que nos sobra, são explicações, justificativas e queixas. A igreja de Deus é uma bênção. Amém? A igreja de Deus é uma bênção. Minha casa ama a igreja, minha filha ama a igreja. Nós amamos a igreja do Senhor. Nós respeitamos a igreja de Deus. Nós não tocamos na igreja de Deus. Não faça isso, irmão. Não toque na igreja de Deus. Isso aqui não é esperança, não é assembleia, não é Deus e amor. É a igreja de Deus, não toca nisso não. Ora, ora. Quem você tem que exortar, exorte em amor. Pratiquemos a mutualidade do cuidado, da exortação. Foi o que eu ouvi no templo da Assembleia de Deus, por boca de Silas Malafaia. Deus te trata como você trata a igreja. Isso é sério. Cristo morreu pela igreja. Cristo morreu pela igreja. Cristo derramou sangue por essa igreja. Por você que está aqui, por mim. Cristo derramou seu sangue por essa missão que nós ocupamos aqui. A gente precisa vir para cá com esse sentimento de comunidade, de amor. Eu estou falando isso, parece que eu estou, sei lá, apontando um monte de problema que tem na igreja. Não tem nada a ver com isso. Eu estou
chamando a gente para a gente acordar, para a gente amar Jesus, para a gente sair dessa frieza de amor pelo Senhor. Aí você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Arrepende-te e o quê? Volta às primeiras. Quem lembra das primeiras obras? Eu citei para você aqui o galego que subia numa Monarch para ir para o Petrópolis. O menino galego que ia para o bairro Brasil apenas para abrir a igreja, para o pessoal orar. Eu também orava, obviamente. Volta às práticas das primeiras obras. A gente lia a Bíblia chorando. Chorava em cima da Bíblia, as lágrimas caíam em cima da Bíblia. Era uma paixão de menino, um amor de criança. E o que é que nós nos tornamos? Inteligentes, maduros. Gente, isso não é maturidade, não, gente, isso é perdição. Isso é perdição. A gente perdeu o zelo. Paulo diz, olha, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Não seja remisso, omisso, negligente no zelo, no cuidado. Seja fervoroso no Espírito Santo. Volta ao primeiro amor. Ah, pastor, me desapontei com a igreja. Eu tenho irmãos dentro da igreja que viveram desapontamentos. A esperança é cheia de pessoas que tiveram sérios desapontamentos com outras igrejas. Nós recebemos pessoas aqui feridas de outras comunidades. A gente fica tocando nelas como se a gente estivesse tocando no sagrado, para a gente não feri-las de novo, para a gente não machucá-las de novo. A gente é bravo, a gente é firme nos princípios, mas a gente tenta tocar nisso com muito cuidado. Pessoas desapontadas, que estão encontrando esperança na vida comunitária. E a gente precisa acolher todo mundo e amá-los e renová-los no Senhor. Bora ser uma igreja bonita de Jesus, irmão? Bora? Bora? Bora, irmão? Eu estou falando sério, bora mesmo? Uma igreja bonita, né? Eu estava vendo aqueles rapazinhos ali, eles dois, ó. Levanta a mão, gente, vocês dois. Levanta eles dois. Eles vão... Hã? Eles são irmãos? Primos. Os dois vão batizar. Quem é que estava na sala para batizar? Os dois, Eles dois vão batizar. Não é, Lúcio? Vão batizar. Eles estavam lá na sala, irmãos. Eles chegaram aqui. Eu achei tão bonitinha a atitude deles de chegarem. Acho que um ajoelhou e o outro ficou contrito naquele lugarzinho ali, buscando a Deus. Olha que coisa bonita. Hã? Veio de bicicleta, tio, Bora aplaudir ele, bora. Aí, ó. Vamos ficar em pé, bora ficar em pé.